Olá pessoal, quinta-feira, 30 de janeiro. Então hoje vamos comentar a decisão do Copom, vamos ver linha por linha como é que foi esse comunicado e vamos traçar aí algumas conclusões. Começando com a decisão norte-americana, lá eles mantiveram a taxa em 4,25 a 4,5, ou seja, 4,25 a 4,5. E foi citado muita indefinição ainda, muito desconhecimento do que virá em termos de ou quais seriam os resultados das políticas do novo governo na área econômica, né? O que vai resultar, questão imigratória, mercado de trabalho, enfim, políticas de impostos. Então, muitas indefinições me pareceu por lá. Enquanto que aqui no Brasil, a Selic foi aumentada em 100 basis points, conforme previsto aí na última ata do ano passado ainda. E não houve praticamente nenhuma surpresa, pessoal. Vocês acertaram na nossa enquete, a maioria, se não me engano, estávamos com 65% na opção cupom eleva a 1% e Federal Reserve mantém como está. Foi exatamente o que aconteceu. Mas, assim, pessoal, eu vejo a questão de não houve surpresa como um fato positivo. Começando aqui com o primeiro parágrafo, o ambiente externo permanece desafiador, em função principalmente da conjuntura econômica dos Estados Unidos, o que suscita mais dúvidas sobre os ritmos de desaceleração. E aí, quando vem informações, não sabemos como é que vai ser tal coisa, qual vai ser o impacto disso naquilo e tal, como é que fica a imigração, e biriris e bororós, muita incerteza, o mercado não gosta. E aí começam a aparecer especulações. Então eu acho que a resposta, né, do que veio dos Estados Unidos dessa vez foi um pouco pior do que o que veio na decisão do Copom do Brasil. Que a decisão aqui eu achei muito bem embasada, muito bem embasada. Para ser sincero com vocês, não dá para dizer quem é o presidente aqui do Banco Central, se é o anterior ou se mudou, porque realmente a linha permanece a mesma, a linha da gestão da política monetária, né? Olha só o que eles dizem aqui, ó. Sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. O comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela. Beleza. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. A mesma coisa. A inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. Olha aí, a questão que o mercado estressou bastante com o IPCA 15 em janeiro, talvez haja também já, embora não esteja citado aqui, mas quem não se preocupou com aquela projeção de fevereiro, né, pessoal? Mais de 1% de inflação em fevereiro. Essa projeção é alarmante, pessoal. Por quê? Porque é da Ambima e a gente sabe que vai ser algo muito próximo daquilo. Aí eles citam aqui as expectativas de inflação para 25 e 26 pelo Focus. E eles já falam aqui em terceiro trimestre de 26, ou seja, agosto, né? Julho, agosto, setembro. Julho, agosto e setembro de 2026. Segundo semestre, pessoal. Olha aí, já estamos no inverno do ano que vem. Olha só que loucura. Atual horizonte relevante para a política monetária situa-se em 4%. Depois nós vamos ver a tabelinha. Mas 4%, pessoal, era para ser 3% e está em 4%, está bem acima. Eu achei o texto, por enquanto, muito claro. Realmente
não está escondendo nada, é isso aí. Ó, persiste uma assimetria altista no balanço de riscos para os cenários prospectivos, ou seja, do futuro, para a inflação, entre os riscos de alta. Desancoragem das expectativas, 1. 2. Maior resiliência da inflação de serviços, tudo que sempre foi dito, do que é projetável em função do hiato do produto mais positivo, e uma conjunção de políticas. Olha só, pessoal, muita atenção aqui, porque essa frase aqui me surpreendeu bastante. Uma conjunção de políticas econômicas externa e interna. Ele cita interna. Ó, uma conjunção de política econômica interna. Claro, tem externa e interna, mas ele está falando de política econômica interna, que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Então, quer dizer, uma política econômica interna com impacto inflacionário maior que o esperado. Ou seja, leia-se, está subentendido fiscal. Né? E eu percebia que nos últimos comunicados, o Campos Neto não tinha sido tão direto, ele era mais soft nessa questão. E agora que trocou o presidente, não, ele citou aqui, ó. Ele citou uma conjunção de políticas econômicas externa e interna. Aparece a política econômica interna, que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. E aí, entre os riscos de baixa, a gente nem precisa comentar muito, porque a gente não acredita em baixa da inflação, né? Vamos ver aqui. O comitê segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. Quer dizer, já não bastasse citar de uma maneira indireta o fiscal, ele cita aqui, ó. O comitê segue acompanhando. Para quem ficou com dúvida, será que ele estava falando mesmo do fiscal ali em cima? Não, ó, ele fala mesmo agora ele deixou claro. Ó, segue acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal, como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária. Então, eu achei isso aqui extremamente positivo, certo? E eu posso aqui, como eu estou fazendo um vídeo de opinião, a minha opinião é que realmente a nova presidência do Banco Central está se mostrando extremamente técnica. Extremamente técnica. Não tenho motivo algum para duvidar de que esse comunicado aqui é técnico. Ponto. Não tenho que duvidar disso. Como é que continua aqui, ó? A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactando de forma relevante o preço de ativos e as expectativas dos agentes. Preços de ativos, o que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer os preços, não só o preço do dólar, a cotação do dólar, mas o preço das ações, o preço dos FIIs, o preço dos títulos públicos, todos esses preços desses ativos que estão baixos, que estão depreciados, né? E as expectativas dos agentes, quer dizer, que não vai, que as taxas não vão baixar, que a bolsa não vai subir, que o câmbio não vai valorizar. Isso são as expectativas, né? Então, eles aqui, ó, a percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal segue impactando de forma relevante os preços ativos e as expectativas. Tá aí, pessoal. Falou tudo, falou tudo. Falou mais até que o presidente anterior. O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional. Quer dizer, não bastasse existir um problema, há uma desancoragem adicional, a mais, das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho que exigem uma política monetária mais contracionista. Olha aí, pessoal. Quem é que escreveu isso aqui? Será que foi o Campos Neto ou o Gabriel Galípolo? Não, agora o presidente é o Gabriel Galípolo, mas se não tivesse o autor aqui, a gente não saberia dizer, não é mesmo? O Copom, então, decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação, sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Tá. Muito bem, agora
E aí? Temos um guideline, temos um futuro aqui? Temos. Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, que é o que ele explicou muito bem, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, ou seja, em se confirmando a continuidade do cenário adverso, um ajuste da mesma magnitude na próxima reunião. Beleza. E depois? Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Olha, são tantos elementos nessa explicação, né, que a gente tem que tomar um fôlego para ler a frase inteira. Mas deu para entender, pessoal, e tá muito bem redigido, tá? Como eu apelidei carinhosamente, a tabelinha da vergonha continua muito bem. Eles continuam mostrando a tabelinha da vergonha, tem que mostrar, afinal de contas, os números estão ruins, mas tem que ser mostrados. IPCA de 4% para o inverno do ano que vem. Para esse ano, 5,2%. Bateu com a nossa projeção, pessoal. Que bom que eu divulguei a minha projeção faz algumas semanas já, acho que foi no comecinho do ano. 5,2%, e eu mostrei ali a minha conta, né? Mostrei ali média dos últimos 3 anos e tal. 5,2%, exatamente o que eles estão usando, os mesmos números. Coincidiu, tá? Não estou dizendo nada. Coincidiu. Só estou feliz porque estamos coincidindo com o Banco Central. Isso é muito bom. E sendo que eu sou amador no assunto, amador literalmente, né? Eu não sou profissional, eu sou amador do assunto. E no terceiro trimestre, olha, 3,8 no livre e 4,6 nos preços administrados. Continua sendo uma tabelinha da vergonha, né? Porque os números estão ruins, mas é o que se tem. Então, pessoal, a minha impressão foi positiva. Na minha opinião, o mercado deveria relaxar um pouco, talvez o DI cair, mas eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu sei que eu estou me sentindo mais tranquilo. Eu estou me sentindo mais tranquilo com isso aqui. Eu acho que isso aqui é uma tirada de peso da seguinte questão. Porque quando o novo presidente assumir, ele vai ser mais político e não sei o que, ele vai ser mais, como é que se diz, tolerante, né, com números de inflação e tal. E nada disso. Ele escreveu até um comunicado mais claro até, porque cita ali claramente decisões do Federal Reserve nos Estados Unidos. Ele cita o Banco Central Americano, coisa que na época do outro presidente eles deixavam isso mais subentendido, né? Falavam em economias avançadas ao invés de dizer Estados Unidos. Cita muito claramente todos os fatores que vão levar para a próxima decisão depois dos 14,25. Eu continuo achando que espera nos 14,25. Continuo, pessoal. Continuo. Por quê? Porque, assim, existe uma máxima em medicina que diz o seguinte: se o tratamento anterior deu certo, repita o tratamento anterior em primeiro lugar, né? É uma máxima, é um dizer antigo, né, digamos assim. Assim como tem uma outra máxima que diz assim, sobre saúde, né? Escute o seu paciente, ele sempre vai lhe dizer a doença que tem. Isso é uma máxima, né? Então existe essa máxima do tratamento. Se um remédio já funcionou antes, a sua primeira opção é repetir esse tratamento. E a doença se repetiu, você repete esse tratamento. Essa é a primeira opção. Então, por que eu dei essa volta toda? Por quê? Porque justamente eu acredito nos 14,25 serem mantidos porque já deram certo. Já deram certo. Foi exatamente com essa taxa que o Brasil conseguiu ter uma inflação de 3%, menor do que 3% em 2017. E permitiu com que a taxa Selic fosse
reduzida para 6,5 durante 3 anos. Só que o Brasil viveu 14,25 durante 1 ano e 3 meses. Esse que foi o negócio duro. Mas, enfim, é só um palpite mesmo, mas eu acho que é um palpite bem justificado. Mas ele explicou, quer dizer, então, ele explicou todos os itens aqui no penúltimo parágrafo. Então, realmente, pessoal, eu acho que isso aqui tira um peso de existe no mercado financeiro uma indústria da boataria. Acontece qualquer coisa, o mercado financeiro é preenchido e invadido por boatos de todos os cantos, de todos os lados. E um monte de gente falando vai ser assim, vai ser assado, o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. E todo mundo fica perdido e angustiado, essa que é a verdade. Eu acho que esse comunicado aqui vem tirar um peso do mercado financeiro e tirar um peso que os boateiros colocaram no mercado financeiro, né? Eu estou mais tranquilo com esse comunicado. Não sei se o mercado vai ficar. Eu acredito que deveria, tá? E uma coisa, pessoal. Por exemplo, quando eu mostrei a última análise ali da Oxford Economics, dizendo que o Brasil não está em dominância fiscal, tá? Eu queria trazer uma referência técnica e não política, tá? É uma referência técnica. Eu não defendo o governo A, B ou C, assim como eu também não critico o governo A, B ou C. Eu quero trazer informações aqui para a gente saber se nós que investimos no Tesouro Direto, que gostamos do Tesouro Direto, se nós estamos fazendo a coisa certa. E eu continuo acreditando um enorme sim. Tá? Nós estamos fazendo a coisa certa investindo no Tesouro Direto. Então, aquela matéria sobre da Oxford, do Brasil não estar em dominância fiscal, tá? Que eu concordo, assim como esse comunicado, vamos ver o que a ata vai mostrar além, mas me parece, pessoal, que o Brasil está dando alguns passos nas direções corretas. Claro que daqui a pouco pode aparecer aí um déficit primário de não sei quantas dezenas de bilhões e joga todo esse frágil castelinho de cartas por vento abaixo. Sim, pode acontecer, mas eu acho que o Brasil está dando passos certos neste momento. É a impressão que eu tenho e eu estou mais aliviado. Deixa o teu comentário aqui nas seções abaixo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.